Estamos iniciando mais um programa Fonte da Vida aqui na CEA TV. No programa passado eu prometi trazer um tema muito quente que vai mudar a sua história. Diabo e Jesus, qual é a diferença? As duas personagens de que queremos falar hoje, para além de disputarem o controle do homem, representam extremos reais, a morte e a vida. É muito importante para você e muito importante para mim também conhecê-los perfeitamente para podermos escolher a vida. Para melhor entendimento, vamos dividir a nossa conversa em três partes. A primeira parte onde falaremos sobre quem é o diabo, vamos caracterizar o diabo, vamos colocar o diabo em cima da mesa, vamos fazer um raio-x e você não terá mais dúvidas sobre quem é o diabo e quais as suas obras. Na segunda parte, iremos falar sobre quem é Jesus. Vamos apresentar a Jesus em todas as facetas. Iremos também lhe provar que Jesus é real e podemos confiar em Jesus porque Jesus é poder. Na terceira parte, nós vamos discutir as diferenças que existem entre o diabo e Jesus. Não saia daí, acompanhe toda a nossa conversa e a sua vida não será a mesma. No final, não se esqueça de subscrever no nosso canal e de dar o seu like para continuar a nos ajudar neste trabalho. Mas quem é o diabo? Meu irmão, minha irmã, as pessoas estão a sofrer, não porque existe diabo, mas porque não conhecem o diabo. Por isso não podem lidar com ele da melhor maneira possível. Este trabalho veio para lhe dar ferramentas e lhe ajudar a desvendar o mistério que está por detrás do diabo. Importa referir que Satanás, ou diabo, é um termo hebraico que significa adversário, mas também pode ser traduzido como caluniador ou acusador. O nome diabo ou Satanás representa o nome que recebeu Lúcifer, o anjo que se rebelou contra Deus e tornou-se adversário de Deus. É este o nome que caracteriza a sua atividade, as suas obras. Lúcifer é adversário de Cristo e dos crentes. Importa realçar que, antes de pecar, Lúcifer, agora diabo, era anjo da classe dos querubins. Era um anjo perfeito, cheio de sabedoria e formoso, mais formoso de todos os anjos do céu. Assim diz a palavra em Ezequiel 28, 12 a 15. Assim diz o Senhor: Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. O texto acima nos mostra que Lúcifer era perfeito até o dia em que ele se corrompeu como fruto do seu pecado. O pecado de Lúcifer foi a rebelião despertada pelo orgulho. Geralmente os orgulhosos não gostam de estar debaixo de uma lei, debaixo de uma regra, ou debaixo de outras pessoas, e são capazes de usar todos os meios à sua disposição para alcançar os seus intentos. Então Lúcifer rebelou-se contra Deus e foi chamado diabo por quê? Primeiro, ele queria ser igual a Deus. O diabo queria ser igual a Deus. Isaías 14, 13 a 14. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. O diabo, ou Lúcifer, rebelou-se contra Deus porque queria ser igual a Deus. Segundo, ele queria destruir a Cristo e usurpar o seu trono. Apocalipse 12, 4. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Este é um retrato perfeito de Herodes a quando do nascimento de Jesus Cristo em Belém. Herodes, pensando que Jesus era um rei terreno, como ele, tentou sem sucesso matar a Jesus.
Toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herode há de procurar um menino para matar. Mateus 2:13. Em terceiro lugar, o Lúcifer, agora diabo, rebelou-se contra Deus porque não conseguiu lidar com a sua formosura e com o seu esplendor. Não conseguiu lidar com a sua formosura e com o seu esplendor. Ezequiel 28:18. Elevou-se o seu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Meu irmão, minha irmã, precisamos pedir a Deus a graça para sabermos lidar com o nosso sucesso, para sabermos lidar com a nossa condição social, para sabermos lidar com a nossa formosura, porque de contrário, Satanás usará esta situação para te derrubar. Satanás não desenvolveu o seu plano de rebeldia sozinho. Ele conseguiu enganar outros anjos para entrarem no seu plano maligno e chegou a enganar terça parte dos anjos do céu e juntos caíram. Apocalipse 12:13-4. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e nas suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si terça parte das estrelas do céu. Entenda que aqui, quando se fala de estrelas do céu, estamos a falar dos anjos. Satanás arrastou terça parte dos anjos do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Ainda hoje, Satanás continua o seu plano de enganar a muitos servos de Deus e filhos de Deus, desviando-os da verdadeira graça de Deus. Para satisfazer ao seu orgulho, o Lúcifer, diabo, começou a encher-se de violência e pecou. O diabo queria usurpar o trono de Deus à força. Todo tipo de violência tem como pai o diabo. Vou repetir isto. Todo tipo de violência, com razão ou sem razão, tem como o pai o diabo. Ezequiel 28:16. Na multiplicação do seu comércio, se encheu o seu interior de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer. É que a violência de Satanás motivou a guerra nos céus. Lúcifer corrompido não poderia continuar no céu. A ordem tinha que ser restaurada. Deus não poupou a Lúcifer e aos seus anjos, antes os entregou à destruição. Apocalipse 12:7-9. Houve peleja no céu. Miguel e os anjos pelejavam contra dragão, Satanás. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Não se esqueça, um assunto muito importante para reter: o diabo é o pai do mal. Constitui uma realidade inegável de que as pessoas do mundo estão a sofrer, estão a chorar. A violência se multiplica em todas as esferas. A fome, a miséria. O homem perdeu o valor pela pessoa humana. Por isso assistimos decapitação de pessoas, guerras sem precedente e todo tipo de mal. Mas será que o mundo foi sempre assim? A resposta é taxativamente não. Gênesis, capítulo 1, versículo 31, nos diz que, no princípio, quando Deus criou os céus e a terra, Deus viu que tudo o que fizera era muito bom. Então, o que aconteceu? O mundo mudou, porque o diabo montou um plano para introduzir o pecado e fazer o homem cair. Satanás conhecia a beleza e a maravilha de uma vida no paraíso e de andar na presença do Altíssimo, pois antes de pecar, ele esteve no paraíso, no céu, na presença de Deus.
Então, no paraíso do Éden, Adão e Eva tinham um bom relacionamento com seu Criador, Deus. E não somente Adão participou no processo da criação, dando nomes a todos os animais. Gênesis 2:19. Como também andava juntamente com Eva, sua esposa, na presença de Deus, que os ensinava e instruía na sua presença até o dia em que pecaram. Gênesis 3:8. Satanás não aguentou ver o homem no paraíso e com toda a harmonia que tinha com Deus, movido de inveja, disse: isto não pode continuar assim. Tenho que separar o homem de Deus. Tenho que tirar o homem do paraíso. Tenho que destruir esta harmonia. Isso é o que o diabo pensava. Então Satanás, sabendo que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado, bolou um plano para introduzir o pecado na vida do homem, fazendo-o cair. Satanás colocou aquilo que Deus odeia, o pecado, naquilo que Deus ama, o homem. Satanás continua ainda hoje operando desta maneira. Desperte. Desperte. Satanás é craque em colocar aquilo que você odeia sobre aquilo que você ama. Então desperte. Desperte, porque se você não despertar, então você vai odiar aquilo que você ama, quando aquilo que você ama é perfeito, mas o diabo terá corrompido. O texto de Gênesis 3, versículos de 8 a 10, 21, 23 e 24, mostra que foi um dia triste, o dia da queda do homem. Vemos um homem nu, escondido, envergonhado e fora da presença de Deus. O caminho para a árvore da vida foi guardado pelos querubins. Vamos analisar resumidamente cada situação para podermos entender com propriedade o que aconteceu realmente. A primeira situação que o livro de Gênesis 3 nos mostra é que havia um homem nu e fora da presença de Deus. A palavra nudez significa sem proteção, descoberto. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. O pecado traz a morte espiritual. Romanos 6:23. Morte espiritual significa ausência de Deus na vida. A ausência de Deus significa ausência da atuação do poder de Deus. Quando isto ocorre, o homem torna-se vulnerável aos demônios e ao próprio diabo. As doenças, o bloqueio, a limitação, a macumbaria e todo tipo de mal entra facilmente na vida da pessoa. Um cristão nu não pode andar de vitória em vitória. Um homem de Deus, pastor, profeta, servo, nu, não pode ser útil para você, porque está despido do Espírito de Deus, logo do seu poder. Um homem nu não pode constituir uma família feliz. Uma mulher nu não pode fazer o seu esposo feliz. Um trabalhador nu não pode prosperar na sua carreira. Um comerciante nu não pode vencer no seu negócio. Um pai nu não pode dar boa educação aos seus filhos. Um dirigente nu não pode governar bem o seu povo. Satanás trouxe nudez na vida do homem e afastou o homem da presença de Deus. O segundo aspecto que o livro nos mostra é um homem escondido e envergonhado. A nudez faz com que a pessoa tenha tendência de se esconder por causa da vergonha. Quantas pessoas andam escondidas por causa do seu fracasso? Quantas pessoas andam envergonhadas por causa da vida errada que estão a viver? Quantas pessoas andam escondidas por causa da sua pobreza, da miséria, com medo de que sejam vistas e os outros seriam da sua desgraça? O livro de Gênesis também nos mostra que o caminho para a árvore da vida estava fechado. Significa que Deus deixou de ser a fonte da verdadeira vida. No estado em que o homem se encontrava sozinho, não poderia voltar a desfrutar de uma vida melhor. Assim assistimos um homem corrompido, guiado pela sua alma e não pelo Espírito de Deus, razão pela qual encontramos o primeiro homicídio. Caim matou Abel. Encontramos anjos que desceram e casaram com as filhas dos homens. Encontramos a degradação da moral, da boa consciência, o eclodir das guerras, o homem agindo contra o seu próprio Criador.
A multiplicação do mal que se gerou desagradou sobre o modo a Deus e motivou a destruição da terra pelo dilúvio. Gênesis 6. Meu irmão, minha irmã, o diabo é um assunto sério. A entrada do pecado no mundo criou, para além das situações desagradáveis acima referidas, um dilema. Deus é santo e o homem é pecador. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. O homem por si só não era capaz de resolver este dilema, tornando-se necessária a salvação e um Salvador, Jesus Cristo, para que o homem fosse reconciliado de novo com Deus. Quais são as 12 características do diabo? Vamos usar o livro de Mateus para podermos entender as 12 características do diabo. A primeira característica do diabo é o seguinte: ele é acusador dos irmãos. O diabo acusa-nos diante de Deus. Acusa-nos. O diabo usa as nossas falhas para nos acusar dia e noite. A seguir, a segunda característica: não gosta de ver bem as pessoas. Cria agitação e mete-se aonde não foi chamado. A terceira característica: gosta de sacrificar. Quando a gente fala de sacrificar, estamos a falar de prejudicar. O diabo gosta de prejudicar. A outra característica: o diabo expõe a vergonha às pessoas que usa. Há muita gente que está na vergonha, está na penúria, porque o diabo está lhes usando para lhes expor. Fuja dele. A outra característica: o diabo é mestre em armadilhas e laços. A outra característica: o diabo é assassino. Ele mata a nossa vida, mata a nossa felicidade, mata o nosso emprego, mata a nossa família, mata tudo aquilo que é o bom, é o bem para nós. A outra característica: o diabo é causador de doenças. Todas as doenças vêm do diabo. Claro, estou dizendo que há doenças que são naturais, doenças que são normais, mas estou dizendo que a maior parte das doenças vem do diabo. O diabo é o causador de doenças, principalmente a cegueira, a mudez e a loucura. São doenças que vêm do diabo. A outra característica que podemos encontrar é que o diabo é caluniador, com o objetivo de desanimar, desencorajar as pessoas. Vamos parar por aqui e continuaremos no próximo programa falando das características e das estratégias que o diabo utiliza para nos derrubar. Esteja atento e continue nos sintonizando, continue assistindo nos nossos programas, porque depois de assistir este seriado, a sua vida não será a mesma. Deus te abençoe no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Siga a nossa página do Facebook e o nosso canal do YouTube Cristo Acolhedor. CEA TV, abrigo seguro.